Um portal havia se aberto na cidade de Seul. Esse portal era de um rank não identificado. A Associação Mundial dos Caçadores haviam solicitado a todas as guildas de cada nação para enfrentarem essa ameaça. Mas o pedido havia sido negado. Ninguém tinha nenhuma informação sobre esse portal. E no fim, o governo decidiu que a Associação Coreana de Caçadores entrasse primeiro. Isso não foi um pedido. Isso é uma ordem. Tinha sido uma ordem imediata. Sem escolhas, a Associação Coreana partiu para o ataque. Pelo portal ser desconhecido, não tinha como saber que tipo de criatura estaria do outro lado. Todos ficaram surpresos quando viram um arquidemonio saindo do portal. Assim que viram com seus próprios olhos um monstro de rank superior, todos já sabiam que iriam morrer bem ali. Inclusive eu. Naquele momento eu achei que a última coisa que eu veria seria um demônio destruindo toda a minha cidade. Mas o que eu vi foi um único homem, no meio de vários corpos de demônios, derrotados e sem vida. Essa é a Han Hari, a gerente associada da Associação Coreana de Caçadores. Ela estava tendo lembranças dos últimos acontecimentos. Esse é seu colega, o gerente-geral da Associação Coreana de Caçadores, Kim Jin-soo. Ele lhe oferece um café e começa a falar sobre o que aconteceu. O portal que eles tinham encontrado era de rank negro, considerado rank de ameaça mundial. Conseguir sobreviver sem precisar da ajuda das outras guildas já seria um milagre, e finaliza-la é ainda mais. E tudo por causa de um homem. O Kim Jin-soo explica que existem pessoas que conseguem sobreviver nos reinos desses portais. Nos últimos 30 anos muitos portais haviam aparecido no mundo, e eles tinham uma similaridade. Um mundo a caminho da destruição ou um apocalipse. E às vezes sobreviventes conseguiam voltar dessas terras, enquanto ainda mantêm a força e o poder que adquiriram nesses mundos. O governo dá tudo o que podem para conseguir o apoio desses sobreviventes. Qualquer guilda iria fazer de tudo para recrutá-lo. A Han acha que eles precisam recrutá-lo, pois esse cara é incrivelmente forte. O Kim concorda, não importa como, o que ele quiser. Nós daremos, temos que recrutá-lo de qualquer jeito. Afinal, um cara que consegue matar um arquidemônio com apenas um ataque é algo fora dos limites humanos. Ele faz os caçadores profissionais parecerem crianças. Nenhum caçador rank S conseguiria fazer o que ele fez. Mas nossa maior preocupação é a diferença cultural. Pois pelo jeito que ele falou de si mesmo, ele parece ser da realeza. A Han estava confiante de que tudo ia dar certo. O que deixa o Kim com dúvida. Ela diz que assim que olhou para ele, ela percebeu que estava olhando para uma boa pessoa. Isso até ela ouvir ele xingar o interrogador. O som de sua voz era tão poderoso, que quebrou o vidro e afastou as pessoas da sala. Esse era um vidro muito resistente, que nem mesmo os monstros conseguiriam quebrar. Ele diz com raiva, que eles estavam manchando o nome da família dos Leonhards. Voltamos para 15 minutos antes. Na sala de interrogatório. O Leon estava pensando que era um milagre ele ter voltado para o seu antigo mundo. Ele lembrava que tinha morrido de exaustão por ter trabalhado demais. Depois acabou reencarnando em outro mundo, se tornando um cavaleiro. E depois se tornou um rei que governou por mais de um século. Na batalha final contra os demônios, ele acabou ficando preso no mundo demoníaco por 200 anos, apenas caçando e matando demônios. Ao todo, ele viveu por 300 anos. É um milagre ainda conseguir lembrar do seu antigo mundo. Mas ele pensa que dizer isso só complicaria tudo. É bem melhor de acreditarem num rei de outro mundo que viveu por 300 anos, do que num terráqueo que viveu apenas até os 20. Ele então começa a atuar como um rei. Me chame de Vossa Majestade. O homem, um pouco assustado, começou a chamá-lo de Vossa Majestade. Leon começou a pensar que o governo estava sendo muito cauteloso em lidar com ele. Talvez eles façam isso com todos os sobreviventes que encontram. O homem então pergunta se tinha sido ele quem matou todos aqueles demônios que surgiram do portal. O que Leon responde que sim.
dizendo que a partir de agora ele seria seu secretário temporário, lhe dando a honra e o privilégio de registrar o incidente glorioso. O homem, meio confuso, apenas concorda. Leon pergunta para o homem se não havia regras de etiqueta nesse mundo. O homem percebe que o que ele quis dizer era que estava com fome. Então ele pede para prepararem a refeição imediatamente. Leon pediu para o homem lhe dizer mais sobre esse mundo, como a desculpa para poder saber o que aconteceu com a terra enquanto ele esteve fora. O que o homem começa a explicar tudo o que aconteceu nesse mundo nos últimos 30 anos. Que vários portais começaram a surgir pelo mundo todo e que começaram a sair monstros desses portais. Desde então o mundo inteiro ficou em estado de emergência. Depois de muito tempo de luta e de muitas perdas, descobriram que cada portal tem um tema e uma missão para concluí-la. E quando eles não concluem o portal, ocorre a quebra de dungeon. E vários monstros começaram a invadir a Terra. De repente o homem é chamado. Ele então sai para pegar a comida de Sua Majestade. Enquanto ele tinha saído, Leon pensa que isso é bem diferente do que aconteceu no mundo. Os demônios apareceram e se espalharam como uma praga, mas nesse mundo os demônios aparecem de vez em quando, através de portais, com missões a serem completadas. Ele pensa que isso é como se fosse um teste, um treino para os humanos. Estamos sendo preparados para alguma coisa. Mas para o quê? Antes de completar seu pensamento, o homem havia voltado com sua comida. Quando Leon olhou para o prato, ele viu que era arroz com frango. No tempo em que ainda era um terráqueo, isso era mais do que um prato simples, era um alimento para a alma de alguém que estava no meio de um colapso. O leão realmente gostava dessa comida, mas ele precisava manter a pose como um rei, então ele engoliu toda a saliva da boca e perguntou o que era isso. O homem começa a explicar que aquilo era um prato típico dos plebeus, mas antes de continuar a falar sobre, Leon bateu na mesa e gritou. Com raiva ele o chamou o homem de inseto, dizendo como ele se atreveu a servir o prato de um plebeu para um nobre, perguntando com raiva se é assim que tratavam os nobres de outro reino. O homem com medo pede desculpas. Mas Leon, sem paciência, mandou o homem sair, o chamando de plebeu inferior. Ele também percebeu que nesse mundo não havia divindades, nenhum deus ou deusa, as pessoas desse mundo não tinham nenhuma educação. Então ele decidiu mostrar a todos a boa luz da deusa. Pois afinal de contas, mesmo voltando para seu mundo original, ele ainda era um rei, a serviço da deusa. Fora da sala de interrogatório, Kim e Han perceberam que ele não tinha provado o prato de arroz com frango. Mas ele parece apreciar a bisteca e um bom vinho envelhecido que lhe foram concedidos. Eles perceberam que falar com ele não seria tão simples. Precisamos de uma nova abordagem. Então o Kim pediu para Han ir lá falar com ele. A Han logo perguntou: por que tem que ser eu? O Kim explicou que parecia que ele reconheceu você, por ele ter te elogiado. A Han falar que foi um simples elogio, ela não quer correr o risco de levar uma bronca também. Mas o Kim insiste, dizendo que talvez ela seja a única esperança de nós conseguirmos recrutá-lo. Então, sem escolhas, a Han teve que ir falar com ele. Ela foi entrando dentro da sala, já pedindo desculpas por tê-lo interrompido enquanto estava comendo. O leão logo a reconhece e chama para se sentar. A Han fica feliz com o pedido. Ela então manda um sinal furtivamente, dizendo que estava tudo bem. Ela então se senta na cadeira. Ele pergunta se ele tinha gostado da comida? O leão responde dizendo que a comida em si não era o problema, mas sim a falta de respeito para alguém como a realeza. Afinal, um rei de um outro reino deve ser tratado como tal. A Han percebe que ele era mesmo um nobre rei da realeza. Leon estava realmente caprichando na atuação. Ele confirma com a Han que os demônios tinham aparecido nesse mundo. A Han confirma, pedindo ajuda de Vossa Majestade para lhes ajudar a derrotar os demônios. Em pensamento, a Han diz que precisa recrutar essa pessoa.
Não são muitos os que conseguem sobreviver e muito menos volta sem nenhum aranhão do mundo demoníaco. Ela precisa conseguir fazer com que ele faça parte da Associação de Caçadores Coreana. A missão de Han é conseguir o apoio dele e não deixar que outros países tenham nenhuma chance de tentar roubá-lo. O leão fala que não tem escolha a não ser enfrentar os demônios. Ele diz que vai lutar. A Han então sugere para ele se afiliar à associação. Mas ele recusa. O leão então diz que, como um rei, não seria natural servir a alguém. Então ele disse que vai construir sua própria associação de cavaleiros. O que deixa Han surpresa. Tudo que ela pode fazer naquele momento é concordar. A Han, com a aparência de cansaço, perguntou ao Qin o que os superiores acham disso. O Qin diz que não tinham outra escolha a não ser aceitar. Para eles era melhor do que ver ele trabalhando para outras guildas. A Han começou a culpar aquelas guildas que ficavam ostentando seu dinheiro e poder. O Qin estava prestes a falar quando um som muito alto começou a tocar e uma luz vermelha começou a piscar. A causa disso era porque tinha acontecido uma quebra de dungeon. E quem estava encarregado de fechá-la era um caçador rank S da Guilda Fênix. O Qin tinha certeza que alguma coisa ruim estava acontecendo. Mesmo na sala com a porta fechada, Leon tinha escutado toda a conversa. Emanando uma aura de energia em sua mão, ele pergunta se ela estava bem. Em outro lugar vemos que tinha uma mulher sorrindo para ele. Do lado de fora da associação, no meio de uma plantação de arroz, vimos um homem. Esse é o caçador de rank S da Guilda Fênix. Li Yonvan. Qin e Han vieram ver o que estava acontecendo. E perguntaram o que o Li estava fazendo? Mas o Qin logo descobriu o que ele tinha feito. Ele tinha deixado acontecer a quebra de dungeon de propósito. A Guilda Fênix lucrava com os drops que conseguiam concluindo os portais. Cristais e armas mágicas, com tudo que eles podiam pegar. Eles estavam querendo fazer um acordo com o Guilda do Qin e a da Han. Mas eles acabaram os rejeitando. E por isso Li decidiu usar a quebra de dungeon como forma de conseguir a cooperação da guilda deles. A Han diz que se os demônios infectarem essa plantação, não teremos mais suprimentos pelos próximos anos. O Li diz que não se importa. Ele fala para Han que, neste mundo, dinheiro e poder são tudo o que importa. De repente o leão aparece dizendo que as suas palavras são superficiais e muito antiquadas. A Han ficou surpresa dele ter aparecido. Quando Li foi dizer para ele cair fora, o leão só olhou para ele e o chamou de rato imundo. O Li ficou com muita raiva por ter sido desafiado. Ele chegou a ameaçar o leão. Mas quando ele ouviu a Han dizer que ele era um sobrevivente, ele mudou de atitude imediatamente. Ele começa a ser educado com o leão. Mas Leon só o ignorou, e pergunta para Han e o Qin qual era a situação. Qin e Han ficam felizes em perceber que ele vai nos ajudar. A Han começa a explicar que isso é uma quebra de dungeon. Quando os monstros atravessarem o portal, os elementos do mundo demoníaco vão infectar o solo. E ele vai deixar de ser uma terra fértil. A Han fala que para impedir que isso aconteça, a dungeon deve ser completada. Leon entende. E diz que usará sua força para derrotar essa dungeon. Ele pede para prepararem seus exércitos para a batalha. Mas antes de qualquer coisa ele precisa da permissão do rei desta nação. A Han diz que não tem problema ele fazer isso sem autorização. O que Leon responde dizendo que para tomar qualquer atitude militar ou qualquer outra coisa em uma nação que não seja sua é necessário uma permissão. O que deixa Han surpresa. E o Li estava chocado pois ele achava que esse cara não batia muito bem da cabeça. Então eles enviaram a mensagem para o presidente. O presidente deu a permissão. Ao anoitecer, a Han tinha feito todos os preparativos. Mas ela perguntou ao Leon como ele irá usar isso. Leon tinha pedido duas coisas. A primeira era uma boneca de palha.
E a segunda era trazer para ele todas as mulheres que tenham dado à luz que pudessem encontrar. Ele pediu para que cada mulher fizesse uma boneca de palha. E ele irá avaliá-las. Uma a uma ele pegou a boneca de cada uma dessas mulheres. Ele rejeitou a maioria delas, dizendo que nenhuma delas era boa o bastante. E ele continuou rejeitando. Até que na 89ª mulher, ele tinha encontrado a boneca perfeita. Ele parabenizou a mulher e perguntou quantos filhos ela tinha dado à luz. A mulher respondeu que tinha dado à luz a 12. Ele elogia ela e seus 12 filhos. E parte em direção da planície com a boneca na mão. Ele faz um pedestal e coloca a boneca, e ele invoca um cálice. E diz que em nome do povo dessas terras, que eles lhe oferecem a boneca da colheita. E pedem para ela recebê-la. As pessoas ficaram surpresas quando viram que a luz estava enchendo o cálice de água. E conforme ia amanhecendo, os raios do sol tocavam na água. E ela ficava com um brilho dourado. Leon começa a rezar pedindo pela luz de sua deusa. A água do cálice de pouco em pouco começou a entrar dentro da boneca. E de pouco em pouco a mesma começou a se levantar. A boneca fica de pé e cumprimenta o Leon, o chamando de minha criança. E aqui terminamos o resumo. Se quiserem mais, deixem o like e inscrevam-se no canal. Assim eu sei que vocês querem continuações e novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.